Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, Lucão? Tá me ouvindo? Beleza? Tá me ouvindo aí, Davi? Tranquilo? Show de bola? Beleza. Milena, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Cara de sono é essa, nega? Reage, reage, reage. Bom dia, nega! Uou! Bom dia! Que isso, rapaz? Meu Deus do céu. Fala, Davidson. Tudo Fala, bem, Davi? Rafael. Bem, Tranquilo? tudo tranquilo. Bárbara? Bom dia, Bárbara. Bom dia. Giovana. Bom dia. Bom dia. Pessoal, olha só. Maria, tudo bem? Bernardo, Bom dia, tudo. Bom dia. beleza. Lucão aí, show de bola. Olha só, eu preciso que vocês sempre mantenham aí a imagem aparente, tá? Ainda mais que vocês são, você, Giovana, linda desse jeito, se escondendo atrás da câmera, é porque tá comendo, por isso. Não tem problema. É só para dar inveja pra gente aqui, que eu não comi nada, mas eu vou comer. Uma hora eu chego, uma hora eu como. Letícia Cristina, galera toda aí. Beleza, chegando, muito bem. Mantendo aí a imagem, por quê? Eles mandaram, falaram assim, gente, não deixe o pessoal ficar sem a câmera aberta, né? Mantendo o pessoal ficar com a câmera aberta, para a gente poder estar vendo o pessoal aí de maneira íntegra, tá bom? Ai, ai, isso é vida de artista, não é fácil. Então, só Lucas e Maria que estão ainda fechados aí. Quer dizer, agora só Maria e Hugo, tá bom? Para a gente poder prosseguir aqui. Eu deixei na aula passada, né? Falamos um pouquinho sobre os quatro evangelhos. Na verdade, existe um único evangelho que é comentado de diversas formas, né? Os evangelhos sinópticos são aqueles que conversam entre si no sentido de quando a gente fala sobre uma única história, sobre uma única pessoa, né? E aí só com pontos de vista diferentes, né? São os evangelhos sinóticos, falando sobre a mesma história. Já o Evangelho de João é o único que ele não é considerado evangelho sinótico por causa dessa circunstância. O Evangelho sinótico, eles estão contando a mesma história, ou seja, sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eles falam as mesmas coisas, só que de pontos de vista diferentes, em ângulos diferentes. Já o Evangelho de João, ele fala de Jesus desde quando ele foi enviado do céu, né? O propósito de João é falar sobre a divindade de Jesus, tá? Mostrar Jesus um Jesus divino. Então esse foi o que a gente tratou na semana passada, inclusive na aula passada. Inclusive a gente existe uma maneira em que são apresentados os quatro relatos, né? Esses quatro relatos são falando sobre Jesus, eles representam mais ou menos assim. Mateus apresenta Jesus implantando o reino do céu. Mateus, bom dia, Rebeca, te abençoe. Ele implantando o reino do céu. Marcos mostra um Jesus paternal, preocupado com os pequenos, né? Lucas mostra um Jesus preocupado com as pessoas rejeitadas da sociedade, com problemas na sociedade. João apresenta Jesus como divino, como filho de Deus. Então, trabalham essas temáticas dentro deles de maneira bem específica. Outra coisa que essas biografias, então, trabalham, né, que a gente chama de biografia, que a gente precisa entender, é sobre aqueles evangelhos que não estão na Bíblia,
ou seja, outros relatos que foram feitos sobre a vida de Jesus que não estão na Bíblia. Eles são chamados, naturalmente, de os que são esses aqui que são reconhecidos como inspirados por Deus, são chamados de canônicos. Olha que nome, hein? Canônicos. Deixa eu escrever aqui no quadro branco para você aqui. Vou botar aqui só para você, de repente, anotar aí, usar seu... É isso aqui, ó. Tá? Canônicos. São chamados os evangelhos, esses quatro biografias, esses 4 relatos. São chamados de evangelhos canônicos. Tá ok? Então são chamados de evangelhos canônicos. Tá bom? Se você quiser anotar isso aí, pode anotar isso tranquilamente. Evangelhos, os 4 relatos de Jesus, no caso que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados de evangelhos canônicos. E existe um outro tipo de relato, né? Que são aqueles que foram encontrados assim, mais tardiamente, foram pessoas que se diziam apóstolos e queriam escreviam, outras pessoas que diziam que era um tipo de seguidor de Cristo mais próximo, alguns diziam assim, essa questão. E eles algumas pessoas escreviam em nome dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E aí, quando acharam esses escritos, são chamados de escritos apócrifos. Apócrifos, tá? Esses escritos apócrifos são os escritos que foram encontrados posteriormente e que são considerados não inspirados por Deus, tá? Não inspirados para que seja um relato como um relato confiável, tá certo? Não confiáveis. Relatos não confiáveis, então ou seja, são não inspirados. Então, quando você encontra os inspirados, você vai encontrar exatamente os apócrifos, eles são não inspirados, tá certo? São não confiáveis. Beleza? Então é isso aí. Show de bola aí? Deu para entender isso aí, a diferença? Então os 4... dá um joinha para mim, se você entendeu aí. Então esses 4 aqui, os 4, no caso, Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 relatos, tá certo? 4 relatos. São 4 relatos de Jesus, tá? Que são chamados evangelhos canônicos, ou seja, aqueles que são inspirados por Deus. Esqueci de escrever aqui, mas que eles são inspirados. Vem cá, será que escreve aqui de novo? Não. São inspirados por Deus. E os apócrifos são aqueles que foram encontrados tardiamente, posteriormente, com o nome dos... Alguns deram até nome, que era Judas, um que era Pedro e tal, e não tem a fonte confiável. Então, eles não consideram como inspirados por Deus, porque existem também algumas coisas que falam nele que são totalmente fora do padrão, tá? Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, esses são a diferença de um para outro. Então, esses quatro relatos aqui que nós vimos, nós fizemos essa abordagem só para complementar o que a gente tinha falado na aula passada, tá bom? Então, beleza. Show de bola. E hoje a gente vai começar a falar exatamente sobre voltar. Milena, já conseguiu anotar, Milena? Conseguiu? Eu deixei um bom tempo ali a mesma coisa. Só ainda faltou ainda, Milena. Já tem que ir para a aula já com o caderno na mão, Milena. Entendeu? Beleza.
Então, deixa eu só, para quem chegou de repente atrasadinho, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, pronto. Olha aí. Então, os 4 relatos de Jesus são chamados de evangelhos canônicos, ou seja, inspirados, tá? Eles são inspirados. E aqui você vai ver exatamente que os apócrifos são não inspirados, tá? Não inspirados. Já os canônicos são inspirados, tá bom? Não esqueça de destacar isso. Tá? Então, os canônicos são inspirados. Os não canônicos são exatamente isso aí. Show? Vamos lá. Deu para anotar aí agora? Show. Tudo bem? Vou tirar tudo daqui então. Show. Tudo sob controle aí, beleza? Deu agora, Milena? Conseguiu? Ok. Beleza. Só para a gente poder ficar, para completar a informação e ficar uma coisa mais certinha, aqui do jeito que a gente tinha programado. Tá bom? Então, as biografias de Cristo são essa aí, que falando sobre... Então, eu deixei até, se você quisesse ver qual que você, de repente, achava mais interessante. Alguém conseguiu pelo menos ver isso ou não? Ninguém lembrou? Rebequinha? Deixa eu ver. Rebeca, qual que você achou interessante, assim, pelo menos de início, assim, de cara? O que você... Eu gosto de todos, mas eu fiz um mini texto. Eu gostei mais de Lucas e Mateus. Quer dizer, todos têm praticamente as coisas parecidas. Mas aí eu falei que eu gostei mais de Mateus por causa das parábolas. Sim. Por falar do perdão, que também, né, retrata a morte, a ressurreição de Jesus. Quando ele fala com Maria Madalena, depois que ele ressuscitou. E de Lucas, pela história de Marta e de Maria, também pelas parábolas, e também por falar da traição de Judas. Sim. Então, eles têm uma relação bem, bem forte entre eles, né? Lucas trata de uma maneira, com algumas características, e Mateus trata com outras. Até porque, para vocês entenderem, quando eles escreveram, quando foi escrito, por exemplo, Mateus ele escreveu com a mentalidade de que os judeus recebessem esse relato sobre Jesus. E aí tudo que ele escreve pensando em quê? Que os judeus lessem. Quer ver a diferença? Coisa bem interessante, assim, que você percebe no texto escrito. Mateus não cita, por exemplo, o texto bíblico assim, ó, e o reino de Deus será assim. Mateus não cita. Por quê? Os judeus não pronunciam o nome de Deus. Ele bota o reino dos céus será semelhante. Então ele troca a expressão Deus por céus. Entendeu? Ele troca o reino dos céus no lugar do reino de Deus. Porque se um judeu ouvir alguém falando em nome de Deus, ele se assusta, porque ele não cita o nome de Deus. Por ele entender que o nome de Deus é tão santo que ele não pode ser pronunciado. Então ele pega e não tem esse tipo de relacionamento. Por exemplo, que posteriormente você vai entender que Lucas, por exemplo, usa reino de Deus. Ele usa o reino de Deus. Porque ele estava falando para quem? Para pessoas que não eram judeus. A carta é destinada a pessoas, na verdade, a Teófilo, que é um governante, provavelmente, que ele pediu, assim, olha, eu estou sabendo aí que tem um camarada andando por aí fazendo milagres, as pessoas estão sendo transformadas. O que é isso? É verdade? Esse relato que chegou para a gente aqui, ele lá na Síria, depois chegou em outra nação, chegou essa informação. Será que isso é verdade? Mandou Lucas, aí Lucas foi, viu, Lucas?
Aí Lucas foi lá para poder fazer um relato acurado, ou seja, ele fazer um levantamento, uma pesquisa de campo. E ele saiu perguntando testemunhas às pessoas. Se você ler o início eu vou ler um pedacinho só para você entender melhor o que eu estou falando. Ai, deixa eu habilitar meu celular aqui. Aí eu vou ler aqui para você só para confirmar isso, você entender a linguagem que ele usa. Tá? A linguagem que ele usa. Lucas... Eu nunca vi falar tanto em Lucas hoje, hein? Que é isso, hein? Que é isso, meu pai? Lucas 1:1. Lucas 1, versículo 1, está aqui, ó. Ele trabalha no Lucas 1, depois Atos 1 também. Fala assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, havia o interesse de Teófilo em conhecer sobre o que haviam falado sobre Jesus. Então, Lucas, ele falou assim, olha, achei por bem escrever tudo de forma coordenada, ordenada, para te dar essa informação e realmente aferir que as coisas aconteceram e aconteceram realmente como foi dito para você. Então, Lucas, ele era médico, né? Quem sabe Lucas também não seja um médico? Não sei. Pode ser até um médico de lagartixa, mas pode ser, não tem problema. É brincadeira. Mas, e aí você compreende que a ideia de se fazer uma investigação faz que Lucas escreva ordenadamente e procure pessoas que viram, que presenciaram os fatos que chegaram aos ouvidos do Teófilo. Então ele passa a fazer essa investigação e escrever. Aí Lucas tem um tipo de abordagem na escrita. Mateus tem outro tipo. Alguém conseguiu também dar uma olhada aí? Alguém viu? Alguém mais, sem ser Rebeca? Letícia? Fala, Lê. Teu som não está saindo, não. De novo. Deixa eu ver. Gostei de Mateus e Lucas também. Mateus fala sobre o relato de Jesus. Ok, Lucas também fala. Os três falam ali, só que de maneira diferente. Deixa eu ver. Milena botou. Professor? Obrigado. Ok. Cadê Hugo? Hugo, cadê você, meu filho? Bernardo, mantenha aí ligado, a não ser que seja uma coisa de emergência, que você tem que ir lá no banheiro, né? De repente dá um revestério aí, tu tem que sair correndo. E o som não precisa que eu estou fechado aqui agora, mas de repente, né, faz uma cara esquisita, meio verde, igual de desenho, animado, e dá problema, caras e bocas, tudo mais. Hugo também tem que ativar aí Isso, meu garoto. Isso aí. Tá acordado. É só para saber que está acordado. Entendeu? E a gente vai trabalhando dessa maneira. Ok? Então, Letícia também achou Lucas e Mateus. Eu, particularmente, gosto muito de João. Eu gosto muito de João. Quando ele fala da divindade de Jesus. Quando vai se mostrar Jesus desde o céu. Mas no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu gosto de João, na abordagem dele, mostrando um Jesus divino. Né? Além do, eu gosto de todos os outros, claro, mas quando ele mostra Jesus como um divino, ele traz uma perspectiva totalmente fora, que eu digo, do padrão que o pessoal estava vivendo. E então vocês entenderam que cada um, por exemplo, Marcos, ele foi escrito com a sua mentalidade, Marcos escreveu direcionado aos romanos, aqueles que dominavam o povo de Israel. Então, todos aqueles romanos, quando ouviam um relato, a linguagem era muito direta, porque romano, ele não queria saber muito de filosofia, de pensamento, de genealogia, igual tem em Lucas e tem em Mateus.
Ele não quer saber muito de genealogia. Ele quer direto ao ponto. Ele mostra muitos milagres de Jesus. Ele mostra muita coisa de Jesus fazendo milagres e coisas acontecendo. O poder de Cristo sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os problemas existenciais dos homens. E aí, por quê? Porque o Império Romano era aquele de poder, né? Aquele de conquista, aquele de coisas assim desse gênero. Então, eles pegam e escrevem nessa linha de raciocínio, para poder eles terem interesse também na escrita. Não é? Por isso, é igual você, por exemplo, quem é que compra um livro porque ele não tem nada a ver com o que você gosta? Ninguém, pô. Não é verdade? Você compra um livro porque você gosta daquele assunto. Quem gosta de romance aí? De romance? Dá um joinha para mim aí. Quem gosta, por exemplo, de ficção? Uhum. Quem gosta... É igual você ver um filme. Você vê um filme de ação, por exemplo. Filme de ação. Quem gosta de filme de ação? Suspense. Caraca, e de suspense é sinistro. Sabe o que eu tô vendo? Eu vi a primeira temporada agora na Netflix, aquela da Stranger Things, né? Já viram? Alguém já viu? Já viu aí? Caraca, a primeira temporada eu achei fantástica. Eu achei fantástica a primeira temporada. Agora estou doido para ver a segunda. Mas a primeira foi fantástica. Eu falei, caraca, maneiro demais. Você fica querendo, né? Fica querendo ver. Mas eu também gosto de ver eu gosto de ver também coisas de super-heróis. Eu gosto muito de Arrow, gosto como é que é o nome daquele? O Flash. Eu gosto dessas coisas, eu gosto. Tem gente que não gosta, entendeu? Então, o gênero facilita a pessoa consumir o conteúdo. Você entendeu isso? Você entendeu? Quando eles escreveram o texto bíblico, também eles deram também assim, tipo um gênero, entende? Para que as pessoas que tivessem o público fosse mais fácil do público ler aquela história sobre Jesus. Você entendeu isso aí, beleza? Deu para entender a associação aí? Deu? Beleza? Fala, deixa eu ver aqui. Beleza. Show de bola, Milena. Parabéns. Isso é legal, sim, para aprender a fazer esse plano de você ler isso aí. Maria botou aí, gosto de romance, ação. Eu também gosto de tudo também, Maria. Sabe, o único gênero que eu não sou muito fã, é de terror, cara. Eu não sou muito fã. Vejo, tal, posso até ver, mas não sou muito fã, não. Tudo bem, mas é porque eu comecei a ver agora. Eu comecei a ver agora essa temporada, né? Porque eu via outras coisas. Nem sempre eu tenho tempo para ficar vendo as temporadas. Para você ter noção, eu nem vi ainda Casa de Papel essa última temporada. Não deu tempo de ver nada, né? Na Casa de Papel. Eu vejo uma pontinha aqui, um pedacinho aqui. Aos poucos eu vou vendo. Que é tanta coisa que eu tenho que fazer que às vezes eu não tenho como eu me concentrar e ficar maratonando, não. Aí eu estou vendo isso aqui. Mas é legal quando você, por exemplo, olha essa perspectiva, né? Milena está me zoando aqui, ela falou, o professor está atrasado, todo mundo da sala já viu 3 temporadas. Fazer o quê? Então, terror, eu não sou muito fã de terror, não. Eu até vi alguns tipos a Giovana não viu, não. Eu até vi alguns tipos por exemplo, assim, como daquele Jogos Mortais, né? Jogos Mortais, assim, eu cheguei a ver até uma boa parte dos Jogos Mortais, mas eu acabei assim, depois eu não acompanhei muito. Mas assim, então a única coisa que eu não vejo muito, que eu não sou muito fã, é de terror. Mas os outros, assim, de suspense, eu gosto de filmes inteligentes, entendeu? Também gosto muito de filme. Eu gosto, na verdade, eu sou muito eclético, de filmes épicos, né? E tudo mais.
Mas eu estou falando isso tudo por quê? Para você compreender que, então, assim como no nosso tempo, né? No nosso tempo, existem maneiras preferenciais de você ver, e nem todo mundo gosta de todos os estilos, nem todo mundo gosta dos mesmos estilos. Naquela época também era a mesma coisa. Então, cada autor escreveu para um público que tinha uma abordagem diferente. Então, os romanos, que eram de poder, de força militar, de conquista, tal. Então, Marcos, quando escreve com um público em mente. Poxa, eu vou escrever sobre Jesus, mas para um público que é romano, um público que ele é mais de ação, e aí mostra Jesus mais ativo, mais milagres, é mais cura, poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. Então você vai vendo isso. E quando João escreve também a um público geral, só que existia um grupo de pessoas na época que queriam, por exemplo, que lutavam, que eles eram pessoas que não defendiam a divindade de Jesus. Diziam que Jesus era só mais um camarada que se levantou, mais um revolucionário que se levantou e tudo mais. E aí João começa a mostrar Jesus, o Jesus divino. E ele acaba quebrando com aquela opção, né, com aquela visão das pessoas, mostrando desde o início quem era Jesus e como ele cumpria também as promessas de forma divina. Tá certo? Então, muito legal quando a gente consegue entender aí esse contexto da Bíblia. Assim, é mais do que só um relato qualquer, né? Você vê que existe até um gênero, né? Existe propósito, existe direção, e lógico, eu desafio vocês aí a darem uma olhada em cada um e verificar aí qual o gênero desses aí, qual desses evangelistas aí, desses que escreveram, você se identifica mais, tá certo? Se identifica mais. Show de bola? Deixa eu ver mais aqui o pessoal. Letícia também não. Então, olha só, deixa eu te falar. Milena falou que todo mundo já viu, mas nem todo mundo viu. Tá vendo? Giovana está comigo, Letícia e Cristina está comigo também. Tá vendo? Beleza. Milena disse que gosta de terror, mas não gosta de terror muito pesado. Então, mas eu estou falando para vocês, então, como os filmes são interessantes, você tem sua categoria, assim também na Bíblia tem diversas categorias. É por isso que são separados, inclusive, a parte dos livros históricos. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes de história. Sabe, eu gosto por exemplo, até séries de filmes de história. Por exemplo, quando você vê filmes, por exemplo, como os Vikings, por exemplo. Caraca, fantástico. Que conta a história, o relato dos Vikings. Alguém já viu aí a série Vikings? É pesada, ali tem umas partes que são pesadas. Mas, assim, bem... Conta um pouco da história dos Vikings, né? Que eram os bárbaros da época. Não é Bárbara não, tá, Bárbara? Não é você, não. São os bárbaros, né, que eram denominados de bárbaros, que eles viviam naquele período. Então, veja só, você vê ali a parte histórica, você vê filmes históricos, filmes também baseados em fatos reais. Eu sou apaixonado em filmes baseados em fatos reais. Eu me amarro, porque conecta com a realidade, entendeu? Não é só ficção. Então, tem isso. Mas eu vejo também os 100, né, que tem os 100, pô, muito top, já está nessa última temporada, ainda não vi a última temporada não, mas o 100 é muito maneiro também, com a Clark lá, né, com o pessoal, e aí caraca, que maneiro, também gosto. Então eu sou bem eclético, então imagina, tem gente que gosta de tudo, né? A Bíblia também tem história, por exemplo, histórica, né? Mas tem a parte poética também, para as pessoas que gostam de poesia. Por exemplo, Provérbios ele é poético, Salmos ele é poético. Só que Salmos é uma poesia falando do dia a dia, como se fossem relatos da vida real. Está entendendo isso? Como é que é interessante? Você começa a olhar a Bíblia com outros olhos, quando você entende que ela tem também várias partes literárias. Então, se você quer histórias que falam um pouco mais sobre
sobre relato histórico, você vai encontrar. No Novo Testamento também você encontra. Atos dos Apóstolos também é um relato histórico. Se você quer alguns profetas que são como se fossem filme de cinema, gente, se você lê Ezequiel, tu fica doido. Porque Ezequiel conta uns relatos que parece filme, cara. Estou falando para você. Se você lê Ezequiel, estou falando umas experiências que ele tem meio doida, sabe? Uns negócios doidos, ele vê um disco voando, que não sei o que parece aqui, ele vê um homem com uma cara de leão, o outro com uma cara de leão. Esse troço assim, muito parece ficção, entende? Então, tem relatos diferentes na Bíblia que você lê, você fala assim, caraca, maluco, que troço interessante. Então, tem aquele filme, tem tipo relato da Bíblia, por exemplo, com Apocalipse, né? Que é futurista, que te joga lá para o futuro. Fala assim, olha, e lá em Apocalipse vai acontecer. Você começa a imaginar assim, sabe? E as pessoas correrão, fugirão da morte e não conseguirão encontrar. Sabe? Na Bíblia tem várias estilos literários que te apontam com um estilo futurista, entendeu? Te jogam lá para o futuro na era presente. Então é muito maneiro quando você começa a enxergar a Bíblia com esse olhar também de várias faces literárias, de várias maneiras. Então tem gente que gosta mais dessa parte futurista, tem gente que gosta mais da parte histórica, tem gente que gosta mais dos relatos de uma biografia da vida de alguém, como você ouve de Gandhi, de Mandela, como você ouve de Michael Jackson e Companhia Alimentar de Steve Jobs. A gente já viu. Então, você tem os relatos de biografia da pessoa, assim também os evangelhos também tratam essa biografia. E aí você vai vendo a Bíblia com outros olhos, né, podendo olhar por essa dinâmica. Tá ok? Beleza? Deu para dar uma ampliada no entendimento? Então, leia, procure ver algum livro da Bíblia aí que você acha interessante, dá uma olhada tal. Se precisar de alguma dica, eu dou também. Mas você pode pegar e ler alguns livros. A Milena está lendo aí e já viu Gênesis lá, está lendo Êxodo, está vendo um relato. Isso aí são livros históricos que estão mostrando a história de como é descrito pela Bíblia. Tá ok, gente? Beleza? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Vou abrir o microfone de vocês aí. Todos vocês. Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa aí, uma colocação? Não. Tranquilo, Gi? Então tá jóia. Beleza? Se não há ninguém, se não há alguma dúvida, alguma coisa, se não há dúvida, há dívida. Você sabe disso, né? Quem não tem dúvida, tem dívida. Beleza? Show de bola. Então, feliz de ver vocês aí mais uma vez, tá bom? Que Deus abençoe. Tenha um restante de semana muito abençoado. E um beijo na bochecha e até sexta, tá? O Davi pediu para coisar o áudio dele. Ah, tá descoisado? Então, deixa eu coisar aqui pra tu. Coisa aí o áudio Não, não dele. fui eu, não. Foi não? Foi quem que Não fui pediu? eu, não. Davi, Foi não? o Mário que pediu. Foi Mábia? Deixa eu Não, foi descoisar Mábia. o teu aí. Ah, é porque o nome de vocês é muito igual, entendeu? Fala, Pô, caraca. fala Mábia. Gil Júnior, Oi. eu ouvi falar que a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica é que a Bíblia católica tem mais livros que a evangélica. Sim, São quantos, praticamente? são 7 livros. Ah, Que foram, eles, na verdade, não são na mesma... Não seria a mesma... Assim, a Bíblia é igual todinha. Eles acrescentaram alguns desses apócrifos, eles são chamados, principalmente no meio da teologia católica, de deuterocanônicos, ou seja, de segunda inspiração. Eles colocaram... Deuteronômios? Não, Deuteronômio não. É deuterocanônicos, ou seja, de segunda inspiração. Eles não consideram eles como inspirados, mas usam como devocional para meditar, para tirar coisas boas, entendeu? Mas eles não são considerados parte do cânon, dos canônicos, que são inspirados. Ok? Mas é isso aí, são 7 livros. Gente, um beijo na bochecha, tá bom? Fique com Deus. Lindos! Amo vocês estão com saudade demais, meu Deus. Beijo, tá? Quero dar um beijo de vocês pessoalmente para a gente se encontrar.